As potências em corrente alternada acabam com a mente de muitos alunos, de muitas pessoas que amam o mundo da eletroeletrônica. Por quê? Porque é ativa, reativa, é aparente, aqui é PES, é cosseno do ângulo, pelo amor de Deus, tá? Eu sou o professor Rodolfo, especialista em eletroeletrônica, criador do Eletrônica Fácil, do nosso curso de Eletrônica Fácil, tá? E hoje, gente, eu preparei um aulão maravilhoso, faixa preta, hein? Top! Que eu vou explicar para você de forma bem didática, bem simples, bem eficaz, tá? Sobre as famosas potências em corrente alternada ou em sinais que são atrelados às frequências. Beleza? Famoso ativo, reativo, aparente, P, Q, S, tudo isso e muito mais, tá? E aí, você já pensou em aprender isso daí? Relacionando isso com um copo, uma taça, uma caneca de chopp maravilhosa, geladinha, tá? Ou de Coca-Cola, ou de suco, não tem problema, tem para todos os gostos, tá? O importante é você ficar até o final desse vídeo, que está simplesmente sensacional. Beleza? Vamos nessa! E é claro, meus queridos, se vocês ainda não baixaram um e-book do nosso curso de Eletrônica Fácil gratuitamente, um livrão do mundo da eletroeletrônica que você baixando gratuitamente pode aprender demais sobre todos os contextos do mundo eletroeletrônico de forma sensacional, clica no link aqui da descrição e baixa, tá, gratuitamente. Acesse aí cursoseletronicafácil.com.br e confira que o material tá simplesmente show de bola. Todos os outros links também do curso completo de RLC aqui no YouTube também estão aqui na descrição do vídeo. É só clicar e acessar, curtir todo esse material sensacional, tá bom? Vamos lá! Muito bem, família Eletrônica Fácil, chegou o momento de nós estudarmos, ok? Uma das variáveis que estavam faltando a ser analisadas aqui no nosso circuito RLC misto, tá bom? E essa variável é a nossa famosa potência elétrica, tá? Então agora nós vamos, daqui para frente, da aula 8 para frente, do nosso módulo aqui de RLC, estudar as potências em corrente alternada, tá? Lembrando a todos que nas aulas anteriores 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 já foi estudado o passo a passo de como achar as reatâncias, a impedância, a corrente, transformar o formato polar em retangular, retangular em polar e assim sucessivamente, tá bom? Aplicamos as leis de Kirchhoff aqui, encontramos a corrente em cada uma das impedâncias, a corrente total, beleza? E agora com a corrente total no seu ângulo, né? Nossa corrente total deu 1.015 ampere no ângulo de 39,76. E sabendo que a tensão é de 100 volts no ângulo zero, é só pegar e multiplicar a tensão pela corrente e a gente acha todas as potências do nosso sistema, correto? Mais ou menos. Então vem comigo assistir o vídeo até o fim para você ficar faixa preta na área de potências em corrente alternada, tá bom? Ó, então é o seguinte, quando a gente, antes lá na primeira etapa do nosso curso, a gente falava sobre potência elétrica, lembra sempre que potência sempre está atrelado à capacidade de trabalho que o equipamento pode gerar, tá? E trabalho, tá bom? Ó, deixa eu virar aqui para explicar para vocês. Todas as vezes que a gente fala em trabalho, ó, inclusive deixa aqui nos comentários já se você não sabia a definição de trabalho, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Toda vez que a gente fala de trabalho elétrico, tá bom? A gente está falando da etapa de conversão de energia, tá? Então, conversão de energia. Então, a gente fala de trabalho elétrico, a gente fala de conversão de energia, por exemplo, a gente trabalhar na conversão de energia elétrica para energia térmica, que é o famoso efeito Joule, que você já aprendeu conosco, tá? Mecânica, rotação, refrigeração, entre muitas outras coisas, tá? Toda vez que você entra em energia elétrica e converte em energia térmica, aquecimento, em mecânica, rotação, estão atrelados à movimentação, tá? A parte de motores, beleza? Refrigeração, quando você, por exemplo, pega a quantidade de energia elétrica, entra, por exemplo, dentro de um refrigerador,
basicamente de um freezer ou de um condicionador de ar, né? De um ar-condicionado. Também sonora, né? Esquecemos de colocar aqui, ó, sonora. Beleza? Então, quanto maior o número de watts RMS lá de um rádio, de um home theater, né? Maior a capacidade de gerar trabalho, que é a forma de converter a energia elétrica em energia sonora, tá? Entre muitas... faltou aqui, né? Uma das clássicas, né, pessoal? A nossa querida energia luminosa. Perfeito? Então, quando a gente pega a energia elétrica e transforma em luminosa, né? Quanto mais watts, tipicamente, a gente pega... Por exemplo, vamos analisar só a lâmpada LED. Quando a gente sabe que a lâmpada LED é uma lâmpada super e altamente eficaz, econômica e de alto rendimento. Então, se você pegar só as lâmpadas LED, pegar uma lâmpada de LED de 15 watts e uma de 4 watts, a de 15 watts tipicamente vai ter um trabalho luminoso, uma capacidade de emitir lúmenes muito maior do que a de 4 watts. Mas aí beleza, tá bom? E aí o que acontece? Quando a gente fala de potência, o objetivo da potência é analisar a capacidade de gerar trabalho de determinado equipamento, dispositivo, tá? E em corrente contínua, tá bom? Quando a gente estava analisando tudo no nosso curso de eletrônica fácil, em corrente contínua, tá? Era só pegar a fonte lá, a tensão VCC, multiplicar pela corrente I, que o resultado gerava imediatamente o watts, tá? Então, em corrente contínua, basicamente a única potência que está lá atrelada nos dispositivos eletrônicos, nos resistores, né, nos LEDs, tal, etc., é o watts. E aí, V vezes I deu watts, watts já gera o trabalho, tá tudo bem, tá tudo certo. Em corrente contínua. Só que quando a gente analisa em corrente alternada ou em sinais em contínua também, só que estão submetidos a uma determinada frequência, estão suscetíveis a trabalharem, por exemplo, numa frequência que ela pode variar no decorrer do tempo, ou mais alta, ou mais baixa, ou uma frequência média, enfim. Todo sinal que tem frequência vai gerar reatância capacitiva, reatância indutiva, que vai gerar impedância. E aí, gerando esses três camaradinhas, a gente pode considerar que também vão existir, além de só falar da corrente alternada, né? Vão existir também as três outras potências dentro do âmbito elétrico e eletrônico, tá? Então, para quem achava que a potência, só V vezes I, tá tudo certo, não é bem assim. A coisa é um pouquinho mais complexa do que parece. Mas aqui a gente vai tentar facilitar e ensinar vocês com qualidade, tá bom? Bem, então as potências em sinais que são submetidos à frequência, tipicamente estão em alternada, mas podem estar em contínua também, tá? Elas agora vão se dividir em três ramificações, tá bom? O V vezes I, que antes era watts em corrente contínua, agora V vezes I, qual que é a unidade de volts? Basicamente, qual que é a unidade de tensão elétrica? É volts. Qual que é a unidade de corrente elétrica? É amperes. Então, agora, pessoal, nesse momento, o V vezes I vai gerar uma outra unidade de potência, que é o VA. E o que é VA? VA vai representar a potência total de um determinado ramo, de um determinado circuito, de um determinado equipamento, tá? Então pensa o seguinte, vamos supor que você tem um equipamento lá que trabalha com 127 volts e você mediu com o amperímetro 1 ampere. Qual é a potência total dele, que é chamada de potência aparente e que vai ser representada pela letra S? 127 vezes 1, que é o cálculo da potência total, 127 VA, tá bom? É assim que a gente vai ter que representar agora, tá bom? 127 VA, volt ampere, tá bom? Então, todas as vezes que a gente analisar o V vezes o I, a gente vai encontrar a potência total de um determinado sistema, tá? E por que é importante a gente saber a potência total de um determinado sistema? Porque a partir da potência total
é que serão determinados os condutores de uma instalação elétrica, a largura de uma trilha, tá bom? Porque é efetivamente a parte da potência que você está analisando a circulação total da corrente sobre uma determinada tensão, diferença de potencial, tá? Então, V vezes I agora gera VA e não mais watts. E essa potência total aparente é representada pela letra S. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. E agora o que acontece, pessoal? Além da potência total aparente, agora, né, vocês já viram nos últimos exercícios aqui, tá? Que a corrente ela está sobre um ângulo, né? Então, olha só, 1.015 ampere no ângulo de 39,76. E a tensão, nesse caso aqui, ela está no ângulo zero, né? Então, olha lá, 100 volts no ângulo zero. Então, quando você fizer o V, que é os 100 volts, vezes o I, vai gerar um valor. Só que aí na multiplicação, quando você tem duas grandezas aí sobre um determinado ângulo, na multiplicação você tem que somar os ângulos. E aí a moral da história é a seguinte, que a potência aparente, ela vai ter a sua angulação. Então, olha lá. Por exemplo, aqui, multiplicou, tá, opa, deu um valor lá de 100 VA, um exemplo, tá? E aí vai ter um determinado ângulo, que vai ser o ângulo resultante da potência total aparente. Ou seja, um valor submetido a um ângulo vai gerar a potência total aparente no formato polar para a gente. E aí, quando a gente tem a potência aparente no formato polar, que ela é defasada no determinado ângulo aqui, ó. O que acontece aqui? Aqui vai começar a se formar o famoso triângulo das potências. Olha lá que bacana. Então aqui o que é o triângulo das potências? É o triângulo que envolve as três potências em sinais que são submetidos à frequência, ou que tipicamente são usados em corrente alternada. Que vai envolver a famosa potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Então, meu querido, você que está assistindo esse módulo aqui na plataforma do curso ou aqui no YouTube, que esse módulo aqui está sendo colocado aqui no YouTube para a galera aprender também, tá? Já deixa aqui nos comentários. As três potências em corrente alternada são a aparente, a ativa e a reativa. Tá bom? Pô, Rodolfo, explica isso melhor para mim. Vamos lá. O que acontece, pessoal? Quando você trabalha aqui com a potência aparente, ó, quando você decompor ela no eixo X, você lembra que no eixo X a gente trabalha com a parte real das variáveis e no eixo Y, seja para cima ou para baixo, a gente trabalha com a parte imaginária? Lembram disso? Ó, saca só. Imagina, eu sei que a galera aqui e tal, bom, para quem bebe cerveja, é um copão de cerveja top, tá? Pode ser uma Eisenbahn, tá bom? Se vocês gostam de outro tipo de cerveja aqui, coloca aqui nos comentários, mas eu gosto bastante de Eisenbahn, tá bom? O professor Rodolfo é chique, não sei o que, Eisenbahn, tá? Mas eu gosto bastante, tá? Mas pode ser outra cerveja também, não tem problema, tá? Para quem não bebe a cervejinha, então um copo aqui de Coca-Cola gelada, tá? Bem, meus queridos, então independente se você bebe água, cerveja ou Coca-Cola ou qualquer outro refrigerante, você vai entender o que eu vou te explicar agora aqui. E essa didática aqui é muito importante para você entender as potências em corrente alternada e que está correlacionada com aquilo que a gente vive no nosso dia a dia, tá? Então, olha só, já deve ter acontecido com vocês, por exemplo, às vezes você tá lá, beleza, aí você pega um copo, tá? Aí, ou se você for tomar aquela cervejinha gelada, maravilhosa no final do dia ou no final de semana, tal, beleza. Aí você pega o seu copo ou a sua caneca lá de meio litro, parece uma jarra, né, caneca, aquela caneca maravilhosa e fantástica, e você coloca o fluido aqui dentro. Quando você coloca o fluido aqui dentro e enche o copo, a quantidade total de fluido que está no copo, tá?
ela vai ter um determinado volume. Pode ser 500 ml, pode ser 300 ml, pode ser 700 ml, depende da caneca de chopp que você está tomando, né? Beleza? E esse fluido total, ele representa como se fosse para a gente a nossa potência total, que é a potência aparente. Só que quando você coloca o fluido aqui dentro, ele vai se dividir em duas partes principais, seja a parte da Coca-Cola, refrigerante ou a cerveja, né? Você vai ter aqui o líquido gelado e a famosa espuma, tá? E aí o que acontece? Quando você tem a espuma e o líquido, tá? Se você colocar uma cerveja bem gelada, tá bom? Colocar uma cerveja bem gelada, ok? O que ela faz? Ela gera mais ou menos espuma. Tipicamente ela gera menos espuma, né? Agora, se você pegar uma cerveja quente, tá bom? E colocar num copo, o que acontece? Acontece essa maldição aqui, né? Ó, olha lá. A maioria é tudo espuma. E cerveja que é bom? Nada, né? Cerveja quente, miséria, né? Mas vamos lá, ó. Então, o que acontece, gente? Acontece o seguinte, ó. Quando você coloca a cerveja aqui e preenche o total do copo, da sua taça ou da sua caneca, ela representa a potência total. Uma parte desse fluido, uma parte do líquido total, do volume total, é espuma. E a outra parte é o líquido efetivo gelado da sua bebida que você está tomando, tá? A pergunta é a seguinte: qual dessas duas partes aqui é que mata efetivamente a sua sede? É o líquido ou é a espuma? Pensa um pouquinho aí. É o líquido, né, pessoal? Então a parte aqui que a gente toma, que é o líquido gelado, é o que mata a sede, é que dá o prazer, que mata aquela vontade de tomar uma cervejinha ou um refrigerante gelado, né? E aí, então, a parte P, que é a nossa potência ativa, é aquela que gera o trabalho. Anota aí, tá bom? A potência ativa é a parte da potência que vai gerar o trabalho. Potência ativa, que é dada pela letra P e que a unidade dela é o watts, o percentual é a parte da potência que gera o trabalho, tá bom? Então, potência ativa, representada pela letra P, é aquela que gera o trabalho. No copo de cerveja, é a parte da potência, ou de refrigerante aí, é a parte da potência, que é o líquido, que efetivamente quando você toma gera o trabalho, que é matar a sua sede, tá bom? No entanto, junto com a potência total e com a potência ativa, que gerou o trabalho, vem uma outra potênciazinha aqui, ó, que ela tá junto, mas efetivamente não vai matar a sua sede. Por quê? Porque espuma não mata a sede. Espuma só dá vontade de tomar mais um copo, né, pessoal? Só que ela tá presente lá na potência também, tá? E toda vez que você colocar aqui um pouco de cerveja, um pouco de chopp, tá bom? Pode ser um chopp Pilsen, um chopp IPA, um chopp, né, um chopp Weiss, um de trigo, tal. Toda vez que você colocar aqui o chopp, ele vai gerar o colarinho, que é a espuma. E a espuma ela vai estar presente você querendo ou não. Então, a parte da espuma, ela pode ser considerada como se fosse uma potência que ela faz parte do total, mas não gera efetivamente o trabalho que você deseja, que é matar a sua sede. E essa potência aqui, que ela faz parte do total, mas não gera efetivamente o trabalho, é a famosa potência reativa. E a potência reativa é representada pela letra Q, tá bom? Agora veja, dentro de uma potência total, que é a aparente, que é o S, dentro do circuito eletrônico, você tem a potência ativa, que gera o trabalho, e a Q. Só que cada uma tem a sua função, veja, tá? Por mais que você queira menos espuma, vocês sabem, pessoal, né, que a famosa espuma, que o famoso colarinho que está aqui, ele é importante para manter, basicamente, a qualidade da bebida que está aqui embaixo. Por quê? Porque se você coloca um chopp, uma cerveja e não deixa um pouquinho de espuma, você sabe que a qualidade da bebida, com o passar dos minutos, ela vai diminuindo. Você vai ter uma perda basicamente de gás, né? Só os especialistas, quem é especialista em cerveja, coloca aqui para nós. Então ela tem a sua importância também, tá? Além de dar aquele efeito basicamente espetacular, né, no nosso copo. Bem, o
que eu quero dizer? Que a potência reativa, por mais que ela não gere o trabalho, ela é muito, muito importante também. Por quê? Porque ela está atrelada ao armazenamento de energia dos capacitores e dos indutores. Tá? O indutor, armazenamento de energia em forma de campos eletromagnéticos, e o capacitor em forma de carga elétrica. Tá? Então, da potência total, a gente vai dividir em duas potências. A ativa, que gera o trabalho, no nosso caso mata a sede, e a potência reativa, que é a espuma, que é o colarinho, que dá aquele efeito bonito, que deixa a carbonação, se eu não me engano, né, da nossa cerveja espetacular, e que também faz parte da nossa bebida completa, mas que não mata a sede efetivamente, tá? No nosso caso, falando agora da parte elétrica, a parte ativa é aquela que vai gerar efetivamente o trabalho. E o trabalho vai ser o quê? Gerar a potência, fazer a parte da conversão de energia da potência elétrica em térmica, em mecânica, em rotação, em refrigeração, em conversão de som, em conversão de luz. Que é essa parte aqui, ó. Tá? E a reativa, ela vai estar sempre atrelada à geração de campo eletromagnético nos indutores e armazenamento de energia em formato de carga elétrica nos capacitores, tá? Agora veja, pessoal, imagina o seguinte, ó, nós estamos falando de rotação, né? Rotação, quando a gente fala dela, a gente lembra de que equipamento mesmo? A gente lembra dos motores, né? E o motor, pessoal, para que ele gere campo eletromagnético, o que ele tem que ter? Ele tem que ter indutor. Então, energizou o indutor, ele vai gerar rotação? Vai. Só que aí, inevitavelmente, todo indutor, que é feito basicamente de enrolamento de cobre, também tem a sua componente resistiva. Então, que formou um circuito RL. Perfeito? E aí, quando você tem aqui o RL e tal, uma parte da potência vai ser usada no eixo do motor para fazer o transporte de alguma coisa. Perfeito? Pode ser a movimentação de uma esteira. Agora, para fazer isso, você precisa da geração dos campos eletromagnéticos no indutor, tá? Que é a potência reativa. Beleza? Então, basicamente, a potência mecânica que está no eixo do motor, que vai fazer efetivamente ele transportar algo, é aquilo que gera o trabalho do motor. Tá bom? Faz movimentar a esteira. Faz, por exemplo, pensa lá no seu moedor de cana, lá na famosa garapa que você toma lá junto com o pastelzinho no sábado, né? Beleza. Então você vai lá, vai tomar o seu caldo de cana, né? E aí o tiozinho do caldo de cana pega a cana lá e coloca lá no meio, lá do eixo do moedor, né? Tá? E aí quando coloca lá, o que acontece? Para que a cana possa ser exprimida, tal, e gerar o caldo de cana para você, tem que ter uma potência mecânica, tem que ter uma força mecânica lá. Essa força mecânica, ela está atrelada à potência ativa. Agora, para ter essa força mecânica, o motor precisa girar. E a rotação do motor está atrelada a campos eletromagnéticos, que está atrelada à potência reativa. Perfeito? Então, veja, o que você deseja? Você deseja que a cana seja exprimida, que gere o caldo. Então, esse é o trabalho, né? Essa é a parte que gera trabalho, que é essa aqui, ó, que é a ativa. Só que para ter essa, tem que ter um pouquinho dessa aqui, que é a geração do campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele faz com que a cana seja espremida efetivamente, só o campo. Se deixar só o campo girando lá, vai espremer a cana? Não, precisa do eixo. Mas sem ele, o eixo não gira, tá? Então, o que acontece? A maioria dos sistemas elétricos e eletrônicos que são alimentados em corrente alternada, em sistemas alternados, tá? Eles vão ter uma parte que gera trabalho e uma parte reativa. Isso é normal. E a somatória dos dois, que vai ser uma somatória, na verdade, não linear, mas sim vetorial, vai gerar potência total aparente, tá? Então, lembra sempre, ativa gera o trabalho, reativa atrelada a campos eletromagnéticos ou armazenamento em formato de carga elétrica, tá? Agora, toda vez que você vai tomar uma cervejinha ou um refrigerante e tal, a forma com que você coloca o fluido aqui no copo, ou a quantidade de gelo que ele tem, né? Se tá mais gelado ou menos gelado, vai gerar mais ativa ou mais reativa, né? Então, olha que interessante, tá? Nesse copo aqui, o número 2, o que acontece? Ele já tem mais colarinho aqui que o primeiro, ó. Então,
Então pode ser que você tenha colocado a bebida aqui mais longe e tal, aí a bebida vem, que fica a bebida e a espuma sobe lá em cima. Então aqui você pode ver que a parte reativa, que é a espuma, aumentou, e a parte que vai matar efetivamente a sede diminuiu, mas a potência aparente que acaba sendo a mesma, que é o volume total que está aqui, tá? Beleza? E aqui o que acontece, ó, nesse outro copo aqui, você pode ver que você tem aqui aquela cerveja quente, né? Aquela lá que o cunhado traz para você tomar no domingo. Ô, trouxe uma cervejinha aqui, olha lá, aí vem, coloca para você, traz esse copão aqui, ó. Ô, filho, você trouxe espuma para mim? Cadê a cerveja? Cadê a cerveja? Né? Cadê a Coca-Cola gelada, tá? Qual que é o problema disso aqui? Quando você tem muito reativo e pouco ativo, você vai ter uma potência total igual a essa daqui, ó. Ó, compara aqui o copo 3 com 1, ó. Então, se você tem muito reativo e pouco ativo, você está gastando muita potência, muita corrente, muita tensão, porque aqui, ó, lembra sempre, ó, é o V vezes o I, VA. Perfeito? Você está gastando muito VA para pouco trabalho. Muito VA para pouco trabalho é muito volume para pouca quantidade que vai manter a sua sede. Então você está tendo um desperdício de potência muito grande. Por quê? Porque o reativo, ele tem que ter a sua dose? Tem, mas tem que ser basicamente um pedacinho. Igual esse aqui. Porque a gente quer que a potência gere o quê? Efetivamente o trabalho. Tá? Então, se um motor, você faz a sua energização e 70% é campo eletromagnético e só 30% ele consegue gerar o trabalho aqui no eixo, para fazer o trabalho que ele tem que fazer, você vai precisar fazer a troca ou a melhoria desse equipamento. Por quê? Porque você está gastando muita energia para pouco trabalho. Muita energia, pouco trabalho gera o quê? Baixo rendimento. E baixo rendimento é basicamente gasto desnecessário. Tá? E aqui o que acontece, pessoal? Essa quantidade aqui de potência ativa e de reativa que tem nos equipamentos, que tem nos motores, que tem nos circuitos elétricos e eletrônicos, vai estar atrelado mais lá no futuro quando a gente for estudar o famoso FP, que é o fator de potência, tá? E aí vocês sabem, não sei se vocês sabem ou não, mas o fator de potência ele indica também para a concessionária de energia elétrica se você está desperdiçando energia. E se você está tendo um alto desperdício de energia nas empresas, né, que trabalham com seus sistemas trifásicos, elas podem pagar multas caríssimas por alto desperdício de energia, tá? Você está absorvendo muita demanda aqui de corrente no seu sistema eletrônico e você está gerando pouco trabalho, então você paga multa, tá? Ok? Então, basicamente, pessoal, a nossa potência em corrente alternada ela vai se dividir em três, tá? Que é a potência aparente, a potência ativa e a potência reativa. Potência aparente, potência total do seu sistema, tá? Potência ativa, representada pela letra P, ok? Ela vai gerar o trabalho para nós no nosso sistema. Potência reativa é a potência que ela está presente na potência total, mas ela tem a sua finalidade de gerar os campos eletromagnéticos e o armazenamento de energia nos circuitos aí que trabalham com indutores e capacitores, tá? Então aqui nós temos o S, P e Q, são as três letras mais importantes que vão estar no triângulo das potências e que vão basicamente ser primordiais na análise das potências em corrente alternada. Tá bom, pessoal? Beleza? E o que acontece, tá? Quando você faz análise agora matemática das potências, tá bom? A gente já viu que o S é aparente, a unidade é VA, volt vezes ampere. A potência ativa, a unidade vai ser o watts, que é o que gera trabalho. E a potência reativa vai ser o árbitro de vídeo, o famoso VAR, tá bom? É o VAR. Então lembra assim, ó, puta, acionou o árbitro de vídeo, pelo amor de Deus, lá vem lambança, né? Acionou o VAR lá, tá jogando lá o time, opa, o VAR chamou, ai. O VAR tá dentro do contexto do futebol, tá, mas tipicamente não gera trabalho, né? Só gera problema. Brincadeiras à parte, pessoal. O VAR, então, é a unidade da potência reativa, tá? Beleza? Então,
o que acontece? A potência, falando da parte matemática agora, tá? Parte matemática. Nós vamos ter que analisar o teorema do Pitágoras, tá? Porque a gente vai trabalhar com o triângulo das potências, tá? E aí a hipotenusa vai ser a nossa potência aparente, o VA, tá? Por quê? Porque é a potência, que vai ser o V vezes o I, defasada num ângulo chamado de θ ou φ, tá? Depende de como você quer chamar esse ângulo aqui, tá? Bem, aí essa potência aqui, se você decompor ela no eixo real, que é o que efetivamente gera o trabalho, que é a ativa, que é o watts, e no eixo imaginário, que é o reativo, que é o var, que não gera trabalho, zero problema, né? Brincadeira. Você vai ter, então, a potência total dividida nas duas outras potências. Potência que gera o trabalho e na potência imaginária, que está atrelado lá na potência dos campos eletromagnéticos ou armazenamento de energia, tá? Beleza? E aí, basicamente, se você converter o polar para retangular, você vai ter, então, a conversão da potência total nas outras duas potências, tá bom? E aí, aplicando a análise do Pitágoras, né? Você sabe aqui que a hipotenusa ao quadrado, que é aqui a nossa potência aparente, hipotenusa ao quadrado, que é o S, potência aparente, é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, cateto oposto, quem que é aqui, ó, o cateto oposto? Ó, se você joga aqui, ó, é o reativo, é o quê? Então, S é o quadrado, potência aparente ao quadrado, é igual aqui ao quadrado, que é o reativo, mais o adjacente ao quadrado, que é o P, que é a potência ativa ao quadrado, tá? Então, a aparente ao quadrado é igual a reativo ao quadrado mais a potência ativa ao quadrado, tá? Beleza? Tranquilo? Então, essa que é a fórmula matemática que relaciona as três potências. E aí, a gente pode fazer análise do seno, cosseno e tangente. Eu já falei aqui nas outras aulas, tá? Do nosso curso de RLC, aqui no nosso querido Eletrônica Fácil, né, família? Que a gente tem que analisar, basicamente, o corri, caí e tomei coca. Corri, caí, tomei coca. Corri, caí, tomei coca, tá? Corri, caí, tomei coca é basicamente a análise do seno, cosseno e tangente, tá? Seno, cosseno e tangente. Beleza? E aí o seno do ângulo aqui, ó, é o cateto oposto sobre hipotenusa. Corri. Quem que é o cateto oposto? É a potência reativa. É o quê? Potência reativa. Quem que é a hipotenusa? É potência aparente. Então, o seno do ângulo, seno desse ângulo, é Q sobre S. Se eu pegar aqui e quero encontrar o reativo, que é o Q, eu pego S e passo multiplicando o seno do ângulo. Então, o que acontece? Tá? S vezes o seno do ângulo dá o reativo. Então, se eu quiser calcular a potência reativa, é S vezes o seno do ângulo. Tá bom? Então, reativa é o total, que é o aparente, vezes o seno do ângulo, que é seno do φ ou do θ aqui, tá? Então, meus queridos, o que acontece? Se eu quero calcular a potência ativa, que é o P, tá bom? Que é o que gera o trabalho, watts. O que acontece? Ó, o P tá aqui, ó. Então, é o nosso cateto adjacente. Perfeito? Cateto adjacente. E aí, o que acontece? O cateto adjacente está atrelado ao cálculo do cosseno, que é o KI. Tá? Então, o cateto adjacente sobre hipotenusa é a mesma coisa que o cateto adjacente, que é o watts, sobre a hipotenusa, que é a potência total aparente. Então, como é que eu calculo o cosseno do ângulo? É a potência ativa sobre a aparente, watts sobre VA, que é o P sobre o S, tá? Se eu quero isolar o P, eu preciso pegar o S e passar que é o aparente, que é a hipotenusa, e passar multiplicando o cosseno do ângulo, tá? Então, o que acontece? O P, que é o ativo, é igual ao S vezes o cosseno do ângulo. É ativa, tá bom? Que é igual a aparente vezes o cosseno do ângulo. Então, na moral da história, aí tem a tangente também,
que é a reativa sobre a ativa, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que é Q sobre P. Então, as três potências, elas se relacionam matematicamente assim, ó. P igual a V vezes I, potência total. VA, aparente, letra S. Potência em watts, que é o que gera trabalho, ativa. V vezes I vezes o cosseno do ângulo, que é na verdade é o fator de potência, que a gente vai aprender mais para frente, tá? Potência ativa representada pela letra P, potência que gera o trabalho, tá bom? É o líquido que mata a sua sede. E potência VAR, tá bom? Que é a potência VAR, que é a reativa, é o V vezes I vezes o seno do ângulo, que vai gerar a letra Q, que é a parte reativa dentro dos circuitos em corrente alternada ou que estão submetidos a alternada frequência, tá? Beleza? E então, a partir disso, a gente tem a aula completa sobre a potência em corrente alternada. E nas próximas aulas, que é a aula número 9, tá? Vou até anotar aqui já para você não perder, tá? Nós vamos calcular efetivamente a potência total, aparente, reativa, ativa de cada um dos elementos que estão aqui no nosso circuitão RLC de forma sensacional, tá bom? Não esquece de clicar nos cards aqui em cima ou aqui embaixo, baixar o nosso e-book completo do curso de Eletrônica Fácil gratuitamente, tá? Se inscrever aqui no canal e por que não se inscrever no nosso curso completo de eletrônica para que a gente possa ajudar cada vez mais você a ser um faixa preta na área de eletrônica e aprender com qualidade cada vez mais e atingir todos os seus objetivos e superar todos os seus desafios no mundo da eletroeletrônica, tá bom? Um forte abraço do professor Rodolfo, fiquem com Deus e até mais!